Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Mais do que tudo, vale aquilo que um dia um grande escritor romano, nascido na cidade de Cartago, na antiga Cartago, hoje Tunísia seria o país que abrigaria Cartago, alguém chamado Terêncio. Terêncio foi um grande escritor de espetáculos teatrais no século II a.C. Ele é um grande autor de comédias. Atenção, o mundo grego clássico tinha dois tipos de espetáculo teatral: a comédia e a tragédia. A tragédia é aquilo que daria errado de qualquer modo, porque os deuses tramariam e o humano não teria sucesso. A vontade divina da multiplicidade de deuses seria sempre vitoriosa contra nós. E havia um outro tipo de produção teatral chamada comédia, que não tem o sentido que nós estamos habituados a ouvir. A ideia de comédia no passado e depois também no mundo da Renascença não é um espetáculo engraçado, é aquilo que termina bem. Toda peça de teatro em que dava certo no final, em que tudo terminava bem, era chamada de comédia. E Terêncio escreveu um dia, numa das suas comédias, algo que tem muito a ver conosco nesses dias de horror, de turbulência, de perda. Ele escreveu: humano sou, nada que é humano me é estranho. Humano sou, nada do que é humano me é estranho. A virtude mais importante para você e para mim, neste momento, como propósito, é que a gente não perca a nossa capacidade de compaixão. Isto é, de não nos diminuirmos e imaginarmos que dá para fingir que não é comigo, não é contigo. De novo, Terêncio: tudo que é humano não me é estranho. E é interessante porque essa ideia, ela fica marcada de modo expressivo naquilo que estamos vivendo agora e que lida com vidas muito e muito do que significa a ideia de humanidade. Tem uma marca forte naquele, talvez, que seja o nosso maior escritor no Brasil, no nosso modo português brasileiro, que é Machado de Assis. Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras com um grupo de escritores, foi dela seu primeiro presidente. Na sua obra, que para mim é mais do que especial, Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá no capítulo 6, escreveu Machado de Assis algo dificílimo, mas necessário que se pense. Escreveu Machado de Assis: ninguém confie na felicidade presente, há nela uma gota da baba de Caim. Olha que frase forte. Ninguém se alegre com a felicidade presente, porque nela está uma gota da baba de Caim. E o que é a baba de Caim? É o respingo do primeiro fratricídio. É o respingo simbólico do que na narração feita nas comunidades semitas foi estruturado no livro do Gênesis, dentro da Bíblia hebraica, a ideia da primeira forma de fratricídio, que é quando Caim assassina seu irmão. E por isso a ideia da baba de Caim é muito importante, porque você e eu, quando pensamos na razão daquilo que fazemos, de maneira alguma, você e eu podemos algo fazer que resulte em fratricídio. Isto é, na diminuição da vida, no sentido literal, isto, a produção da morte, mas também aquilo que diminui a vida, a dignidade, a importância, a relevância de outras pessoas. Em outras palavras, vida, trabalho e propósito, teu propósito e o meu jamais pode ser subir
fazendo pessoas descerem, desaparecerem, serem menos. Há uma frase antiga que já foi atribuída a Gabriel Garcia Marques, não é ele o autor, mas poderia ser-lo. Provavelmente é um jornalista mexicano, também não há ali uma identificação, mas a frase vale. E tem muito a ver com o que tem de decência no propósito que você e eu queremos e devemos ter. A frase diz: uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a ficar na mesma altura. E eu acho que o propósito mais relevante de qualquer êxito, sucesso, que você e eu busquemos na vida, no trabalho, na convivência, nos afetos, é exatamente fazer com que eu cresça, mas também minha comunidade de vida cresce. E a recusa, digo de novo, a qualquer modo de fratricídio. Eu digo isso porque os cristãos têm entre os seus evangelhos um deles muito marcante. E tanto faz se você tem religião ou não, religião é uma escolha individual, se uma pessoa tem ou não e tendo qual é ela. Mas entre os vários evangelhos que os cristãos geraram, aquele que tem a frase mais impactante sobre isso, atribuída, claro, a ideia Jesus de Nazaré, é no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, você já pegou uma Bíblia cristã, um dia você vê, ali no capítulo 8º, no Evangelho de Marcos, há uma advertência trazida por Jesus que vale para qualquer pessoa, independentemente de ter religião. Marcos escreve, relatando uma fala de Jesus: de nada adianta a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. De nada adianta alguém ganhar o mundo, ter todo o sucesso, todo o êxito, toda a conquista, se nisso a alma se perde. E o que é entendido aí como alma? Tua identidade, a tua originalidade, em última instância, a tua vida. E eu digo isso nesse momento porque vida, trabalho e propósito nos traz a urgência de nós entendermos propósito como sendo a marca da decência naquilo que se faz e, ao mesmo tempo, na capacidade imensa de nós não esquecermos o que está à nossa volta. Uma das coisas mais marcantes na obra de Terêncio, esse escritor romano, nascido no norte da África, como disse, que é do século II a.C., é que numa das suas comédias ele escreveu uma frase que é tão óbvia hoje para nós que parece que alguém não criou, que ela sempre existiu. Porque um dos espetáculos, uma das comédias de Terêncio, termina com uma frase que é: enquanto há vida, há esperança.